Espírito Santo, acalma aquele coração que está, Senhor Deus, agitado, aquele coração ansioso, aquele coração que por um acaso acha, Senhor Jesus, que não tem mais sentido viver. Eu te peço, Espírito Santo, entra na vida e no lar de cada um dos teus filhos, se faça presente neste lugar, recebe nossa adoração, porque tudo é para ti. Queremos sentir o teu poder, sentir a tua unção, a tua glória, aquilo, Senhor Jesus, que os anjos viram, aquilo que os anjos temem, Senhor. Queremos sentir, porque esse é o único motivo que nos trouxe neste lugar. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que nos fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantar, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. E não há outro como tu. Na terra, no céu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és digno do nosso louvor, Jesus. Só tu és santo. E não há outro, eu desconheço.
outro como o Senhor, outro como o Senhor, não há outro, não há outro, não há outro como Jesus. Ao que estar assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que estar assentado no trono, e ao Cordeiro, só Ele seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, por mais de ti, Senhor. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ansiamos por mais a tua presença, Senhor, mais desse poderoso Deus, mais dele em nós, mais dele em nós, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, minha alma
anseia por mais de ti, Senhor. Poderoso Deus, reconhecemos quem tu és, papai. Reconhecemos o tamanho do poder da tua glória. Reconhecemos o tamanho do poder, Jesus, que há em tuas mãos. Reconhecemos que não há nada impossível para o Senhor, que passará céu e terra, mas as tuas palavras não passarão. Reconhecemos, Senhor Jesus, que toda palavra liberada sobre as nossas vidas, ela não volta atrás, porque o homem se arrepende, mas o Senhor não se arrepende. O Senhor não é homem para que minta. O Senhor, Ele não se arrepende. Ele é fiel para cumprir as suas palavras. Ele faz o mundo mudar de lugar se preciso, mas Ele cumpre com a sua palavra. Ele não volta atrás. Ansiamos por mais de ti, Jesus. Ansiamos por mais em ti. Deposita, Senhor, da fé de Abraão em nossos corações. Deposita a unção de Elias sobre as nossas cabeças. Deposita, Senhor Jesus, do teu Santo Espírito, Pai. Consola os corações dos que estão aflitos. Prepara a tua igreja, Jesus. Prepara-nos para algo novo. Nos prepara para o teu renovo, Pai. Ansiamos por ti. Por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Anseia por ti. Existe um trono colocado no mais alto lugar. Existe um trono colocado no mais alto lugar. É a minha vida. A minha vida Ele governa, a tua também, e as nossas vidas Ele governa. E esse Rei veio a mim com os seus olhos em chama. E eu perguntei sobre os seus olhos. Ele sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido, não. Existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor mais ciumento que a morte. E a minha vida Ele governa, e a
minha vida Ele governa. E esse amor veio aqui. Mais uma noite com os seus olhos em chamas, olhos de fogo. E eu perguntei, Ele sorrindo me disse: ei, meu filho, o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Esse fogo, o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, oh, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. De eternidade a eternidade, de geração a geração, nunca é vencido. De eternidade a eternidade, de geração a geração, nunca é vencido. Você pode declarar isso para a gente finalizar? Você consegue declarar isso para o inimigo ouvir? De eternidade a eternidade, de geração a geração. Uma vez eu ouvi num congresso que fomos que na nossa vez não vai dar errado, na nossa vez vai dar certo. O nosso Deus é o mesmo. Eu posso falhar com os meus projetos, mas Ele não. Se Ele te conduziu para ir a tal lugar, você vai. E se você já chegou, mas não sabe como continuar, Ele é fiel para te capacitar e para te dar o necessário para você continuar e ir além daquilo que Ele quer que você faça. Você consegue declarar isso para o inimigo ouvir? Porque o que o inimigo mais odeia é aquele crente destemido, que tem temor ao Senhor e que não tem medo. Aquelas palavras negativas que ele vem para tentar te desanimar, te desamparar. Se você declarar com fé no nome do Senhor Jesus, Ele bate em retirada. E Ele não tem poder para tocar nos planos e nos projetos que o Senhor sonhou no teu coração. Declara comigo, de eternidade a eternidade, de geração a geração, de geração a geração, nunca é vencido, não, não. Mais uma vez, oh, de eternidade a eternidade, de geração a geração, nunca é vencido. O nosso Deus, Ele não falha. De eternidade a eternidade, de geração a geração, nunca és vencido. Aleluia, glória seja dada ao nosso Deus, amém? Glória a Deus. Boa noite, igreja. Pai seja convosco, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Te agradecemos, Pai, por até aqui, Senhor. O Senhor tem nos ajudado, Senhor. Aleluia, Senhor. Te agradecemos pelo dia de hoje, Pai, porque Deus ama ao que dar com alegria. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa é a palavra. E vamos estar ofertando e dizimando na casa do Senhor. Você que trouxe, você que não trouxe também, levante suas mãos aos céus e vamos estar apresentando ao Senhor, em nome de Jesus.
Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, neste momento, Pai, de dízimos e ofertas, Senhor. Senhor, te pedimos, Pai, nesta noite, Senhor, abençoa a vida de todos, Pai. Oh, Senhor, abre a janela dos céus, Senhor, e derrama, Senhor, uma bênção sem medida, Pai, recalcada, Senhor, e transbordante, Pai. Senhor, na vida dos teus filhos, Pai. Abre, Senhor, as comportas, Senhor, as janelas do céu, Senhor, e vem derramar, Senhor. Senhor, manda provisão, Senhor, para esse meu irmão, Senhor, para essa minha irmã, Pai, que está precisando, Pai, de uma porta aberta, de um escape, Senhor. Senhor, o Senhor é um Deus que provém, Pai. O Senhor é um Deus de providência. O Senhor é um Deus que não deixa faltar o pão de cada dia, Pai. Então, Senhor, te pedimos, Pai, vai visitando, Senhor, os armários, Senhor, os guarda-roupas, Pai. Senhor, visita a geladeira, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Vai enviando um mantimento, Pai. Envia, Senhor. Senhor, vai suprindo, Pai, todas as nossas necessidades em o nome de Jesus. Pode vir ofertar a igreja e dizimar. Que os inimigos são os anjos do Senhor. Mais afiada é a espada do Senhor dos exércitos. 1000 à direita, 1000 à esquerda, os derrotados fugirão. Em grande vitória eu gritarei e as muralhas ruirão. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Leão de Judá, o Senhor dos senhores se levantará quando a trombeta tocar. Glória a Deus. A toda alegria vem do Senhor Jesus, né, irmãos? A alegria do Senhor é a nossa força. Temos que estar assim felizes, irmãos, alegres. Amém? Na presença do nosso Deus. Venham para cá, crianças, receber oração. Igreja, vamos estar orando por as crianças, intercedendo. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, neste momento, Pai, apresentamos, Senhor, a vida, Senhor, dessas crianças a Ti, Pai. Senhor, unge cada um delas, Senhor. Senhor, cobre elas com o Teu sangue, Senhor. Vai de encontro às demais crianças, Pai, que não pôde estar aqui nesta noite, Senhor. Vai visitando também, Senhor, nos seus lares, Pai, onde quer que elas estejam, Pai, no nome do Senhor Jesus, Senhor. Vai dando todo o livramento, Senhor. Senhor, vai proteger essas crianças com Teu sangue, Pai. Senhor, ensina elas, Senhor, a cada dia, Pai, a conduzir, Pai, nos Teus caminhos, Pai. Senhor, cobre elas, Pai, com Teu sangue, Senhor. Abençoa, dá toda a proteção, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Teu nome, Senhor. Agora vamos estar orando pela vida do pastor. Glória a Deus. Que está com a responsabilidade de trazer a santa palavra mais uma vez nesta noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Levante suas mãos para cá. Pode ficar sentadinhos mesmo. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, neste momento, Senhor, de oração, Pai, apresentamos, Pai, a vida do Teu Filho, Senhor, em Tuas mãos, Pai. Usa ele, Senhor, mais uma vez, Senhor, como o Senhor tem usado, Pai. Senhor, fortalece o Teu Filho, Pai, a cada dia, Senhor. Senhor, derrama, Pai, sobre a vida dele, Senhor, toda a sabedoria, Pai, dada, vinda do alto, Senhor, por Ti, Pai, para estar, Senhor, meditando na Tua santa palavra, Senhor, a cada dia, Pai. Senhor, que possamos sair daqui nesta noite, Pai, cheios do Teu poder, Senhor, cheios da Tua unção, Pai, e da Tua santa presença, Senhor. Amigo Espírito Santo, fala em cada coração nesta noite, Pai. É isso que Te pedimos, Senhor, e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Paz seja convosco. Você pode dar um glória a Deus aí? Quem está vivo fala amém. Quem está morto fala aleluia.
Quem está vivo? Quem está vivo fala amém. Quem está morto fala aleluia. Misericórdia. Ressuscita ele, Jesus. Amém, meus irmãos. Uma boa noite mais uma vez. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. É uma grande noite. Nós estamos no quarto elo da campanha. Tem mais uma ainda, né? Estamos no quarto elo da campanha, onde estamos falando sobre as quartas-feiras do poder de Deus. Amém? Onde Deus tem manifestado o seu poder através da sua palavra. E Deus tem feito coisas grandes. Deus tem renovado, Deus tem curado, Deus tem feito coisas maravilhosas nesse lugar, por intermédio do seu poder. Amém? Quem crê que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pediu ou que você imaginou? Amém? O nosso Deus, eu costumo dizer que o nosso Deus, ele é grandão, sabe? Ele é grandão. O nosso Deus, ele não tem limites. A Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 43, o verso 13, diz que ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Operando o nosso Deus, irmã Sônia, ninguém pode impedir. Amém? Ninguém pode impedir o agir de Deus na tua vida, mulher. Amém? Em nome de Jesus, creia nisso, que o nosso Deus, ele é grandão, ele é poderoso. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a manifestação do poder de Deus. Quando Deus, ele se apresenta a Moisés no Monte Sinai. Amém? E como estou falando de poder de Deus, de manifestação do poder de Deus, eu quero que você entenda e você tenha proporção do tamanho do Deus que você está servindo. Porque às vezes nós limitamos o nosso Deus. Você concorda comigo, sim ou não? Porque às vezes coisas tão pequenas fazem eu e você se distanciar do nosso Deus. Amém? Tira a nossa atenção. Tira a gente de perto do nosso Deus. E o nosso Deus, o poder dele é ilimitável. E nessas quarta-feiras eu quero, inspirado por Deus, trazer para você a alusão, que você entenda o tamanho do Deus que você está servindo. Amém, irmãos? E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 19. Êxodo 19, para não ficar somente das minhas palavras. Você viu o louvor aqui falando? Que o nosso Deus nunca morre, é isso aí? O fogo nunca apaga, é isso? Não se apagará, é assim mesmo, mais ou menos por aí? E Deus nunca morre, o Deus nunca é vencido, é isso aí? Nunca é vencido, olha isso. Não, não, o nosso Deus é poderoso, irmão, e eu creio nisso, amém? Lembrando que todos nós vamos passar por adversidades, amém? Não é porque o nosso Deus é grande que ele não vai permitir eu e você passar por luta, porque às vezes, ou melhor, a maioria das vezes, quando nós nos convertemos, nós achamos que é um mar de rosas, né? Sim ou não? Quem já pensou que seria só vitória depois que aceitou Jesus? Tem um louvor que fala assim, né? É só vitória, agora é só vitória. Não, meu irmão. Quando a gente aceita Jesus, a gente começa a passar pela prova. Deus começa a apertar o nó na gente. Mas eu quero que você entenda que Deus é grande, Deus é poderoso. Quem achou o livro do Êxodo, capítulo 19? Onde Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Essa palavra vem ao meu coração, onde Deus, ele quer dar diretrizes ao seu povo. Deus, ele quer nos ensinar hoje que ele é grande, e por ele ser grande, é ele quem manda na minha e na tua vida, viu? Por ele estar no controle de tudo, Deus quer que eu e você entenda que quem manda é ele. Quem está entendendo, dá um glória aí. Quem manda é o Senhor. Capítulo 19, o verso 1 diz assim. É uma leitura um pouco extensa, mas é necessário, tá bom? No terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito,
No primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam, tem um ponto. Ali Israel acampou em frente ao monte. O 3. Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águias, e os trouxe para perto de mim. O Senhor falando ao seu povo. O 5. Agora, pois, se ouvires atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Preste atenção no verso 9. O Senhor disse a Moisés: eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você, e para que também creiam sempre em você. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo, consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marque ao redor do monte limites, para que o povo, dizendo: tomem cuidado para não subir o monte, nem toque na sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará nele. Se o fizer, será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão o monte. Moisés desceu do monte para junto do povo e consagrou o povo, e lavaram as suas roupas. Moisés disse ao povo: estejam prontos no terceiro dia, que até lá ninguém tenha relações com suas mulheres. Ao amanhecer, no terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se
um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência, e o som da trombeta ia aumentando a cada vez mais. E Moisés falava, e Deus lhe respondia no meio do trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, o alto do monte. O Senhor chamou a Moisés para o alto do monte, e Moisés foi a ele. 21. E o Senhor disse a Moisés: desça e avise ao povo que não ultrapasse o limite, que até o limite o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles não sejam mortos. Também os sacerdotes que se aproximavam do Senhor devem se consagrar, para que o Senhor não se volte contra eles. Então Moisés disse ao Senhor: o povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu os advertiste dizendo: marque limites ao redor do monte e consagre-o. E o Senhor respondeu: vá, desça, depois você subirá e Arão virá com você. Porém os sacerdotes e o povo não devem ultrapassar os limites para subir ao Senhor, para que Deus não se volte contra eles. Então Moisés desce ao povo e lhe diz tudo isso quanto o Senhor mandou. Amém? Até aqui. Feche teus olhos. Quero orar com você. 2 minutinhos. Pai, eu glorifico o teu nome, Senhor. Por mais esse culto, por mais a tua palavra, Deus. Senhor, palavra essa, Pai, que é tua. E nós glorificamos o teu nome, Senhor, pelo teu cuidado com cada um de nós. Senhor, abre o entendimento de cada um de nós, Pai. E nós possamos entender, Pai, o teu recado, Senhor. E nós possamos sair daqui, Pai, pessoas melhores, para a honra e glória do teu nome. Senhor, que essa palavra, Pai, ela venha tocar na tábua do nosso coração, Senhor, e nós venhamos sair daqui transformados. Que a tua palavra, que é poderosa, que é viva, que é eficaz, Senhor, alcance, Senhor, como uma flecha que alcança, que atinge o alvo, Senhor, a tua palavra venha alcançar. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. A palavra que nós acabamos de ler foi extensa, porém necessária. A leitura foi um pouco extensa, cansativa. A Bíblia diz que o povo de Deus, ele sofreu por volta de 420, 430 anos dentro do Egito. Escravidão. O povo de Deus estava no cativeiro. E Deus, ele fez uma promessa que levaria esse povo, né, o seu povo, a descendência do nosso pai na fé, Abraão, a uma terra que mana leite e mana mel. Uma terra boa, uma terra fértil. Deus prometeu isso ao nosso pai na fé. E na passagem que nós lemos no livro do Êxodo, no capítulo 19, a gente já vê essa promessa se cumprindo. A gente já vê Deus trabalhando e fazendo tudo que ele tinha prometido para o pai Abraão e para os nossos antepassados. Tanto que quando
Deus, ele começa a falar conosco aqui através do capítulo 19 do livro do Êxodo. Já é um momento onde Deus, ele está colocando, eu acho que é uma palavra meia dura, colocar rédea, vamos falar assim, Deus está colocando limite no seu povo, amém? Porque o povo que saiu do Egito, ele saiu com maus costumes, amém? No Egito, todos os deuses que eles adoravam tinha rosto, né? Tinha formato, e o Egito, eles tinham deuses estranhos, deuses com D minúsculo. E esse povo viveu lá, não foi 5, 10 anos, foi por cerca de 400 anos. Já dá para, 400 anos já deu para enxertar na cultura, né, hebraica uma idolatria. Eu creio que já estava impregnado nos hebreus a idolatria egípcia. Mas Deus tinha uma promessa, e Deus, ele estava prestes a cumprir essa promessa no seu povo, amém? Como foi dito aqui, né, no louvor, o nosso Deus, ele nunca morre, nosso Deus nunca falha, amém? Nosso Deus nunca é vencido. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quem pode dar um glória para ele aí? Deus, ele não, irmão, Deus nunca erra. Quando Deus, ele faz uma promessa, ele cumpre. Quem está vivendo as promessas de Deus aqui? Deus tem mais ainda para você. Você não está vivendo, irmão, nem um terço daquilo que Deus tem para a tua vida. Porque se Deus falou que vai fazer, irmão, creia, se posiciona, toma posse daquilo que Deus te deu, e você vai viver o melhor de Deus. Tem um louvor que fala, né, que nós vamos viver, né? Eu vou viver a totalidade da promessa, um Deus de obras completas. Quem crê que você vai viver a totalidade da promessa? Você não vai viver só um pouquinho que Deus prometeu. Deus vai fazer só metade. Não, você vai viver tudo. Deus tem o melhor para você, aleluia. E quando Deus falou que tiraria o seu povo e daria a eles uma terra que mana leite e mel, irmão, ele cumpriu à risca todas as promessas que ele tinha feito. E aqui no livro do Êxodo, Deus começa a puxar o povo, porque o povo estava numa idolatria terrível, estava num mau costume terrível. E é por isso que de vez em quando o Espírito de Deus toma o pastor e tem que dar o chicote da igreja. Sabe por quê? Porque senão se corrompe. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Se não haver profecia, se não haver exortação, o povo se corrompe. Isso é bíblico, irmão. Vamos estudar um pouquinho aqui o que nós lemos aqui no livro do Êxodo. Deus falou com Moisés. Fiz uma leitura extensa para você entender. Deus falou com Moisés. Moisés queria ver a face de Deus. A Bíblia fala que Moisés era um camarada que conversava face a face com Deus. E Moisés queria, Senhor, o povo era rebelde. Quando saíram do Egito, era mais de 600 mil pessoas, irmão. Você tem noção do que é isso? Uma pessoa para cuidar de 600 mil? E era 600 mil homens, fora as mulheres e as crianças. Era muita gente. Imagine, quando um murmurador se levanta e vai contaminando, daqui a pouco o arraial estava cheio de murmurador, e o diabo trabalhando, e Moisés tinha que, sabe o quê? Ter sabedoria, ter discernimento de Deus, falar, Senhor, me dá sabedoria, me dá mansidão. A Bíblia diz que nunca houve e nunca haverá homem mais manso do que Moisés na terra. Porque tinha que ser manso, né, irmão? Para cuidar de tanta gente, tinha que ser homem de Deus. Então, quando ele chegou ali no Monte Sinai, a Bíblia diz que só tinham se passado quantos meses? 3 meses. Você leu comigo aí? 3 meses. 3 meses, Vanusa, que eles tinham saído da terra do Egito. Aí Deus levou ele no Monte Sinai e falou, Moisés, agora eu vou mostrar para esse povo que eu sou Deus poderoso na vida deles. Que eu sou Deus. E como a campanha é as quartas-feiras do poder de Deus, a palavra veio a calhar. Deus colocou no meu coração e falou, fala que eu sou poderoso.
Porque eu estou no controle de tudo. Você crê que Deus está no controle da tua vida? Deus, Ele está no controle de tudo. E aí, gente, meditando na palavra, a Bíblia vai dizer que Deus deu instruções para Moisés. Moisés, leva o meu povo para de frente ao Monte Sinai, faz demarcações distante do pé do monte. O povo não pode tocar no monte e nem subir, só você sobe e eu falarei contigo. Por que Deus fez isso? Deus fez isso para que o povo cresce que Ele era Deus poderoso e que Ele era na vida de Moisés. Porque se não haver, irmão, autoridade na vida do profeta, na vida do pastor, na vida do líder, na vida do, sei lá, do presidente da república, se não houver autoridade na vida do policial militar, sabe o que acontece? Vira uma baderna, sim ou não? Ninguém respeita. Aí Deus falou: Moisés, eu vou mostrar que eu sou Deus, mas eles vão acreditar que eu sou Deus na tua vida. E aí Deus falou para ele: ó, eu vou descer no cume do monte, amém? E vou falar contigo, e o povo, de igual forma, vai ver a manifestação e vai ouvir a minha voz. Quem está entendendo aí, dá um glória. Quem quer ouvir a voz de Deus aí, dá um glória para Ele. E quem já ouviu aí, dá um glória para Jesus. Deus, Ele se manifesta para nós em todos os tempos, em todos os momentos da nossa vida. E aí Moisés cumpre aquilo que Deus mandou ele fazer. Porém, quando ele sobe o monte começa a fumegar. A Bíblia diz, eu gostei dessa palavra porque a Bíblia fala que o monte fumega. E no cume do monte, em cima do monte, a fumaça parecia uma fornalha. E o monte tremia, irmão. Sabe, o monte se movimentava quando a glória de Deus desceu no cume do monte. E a Bíblia diz que uma grande trombeta, uma trombeta bem longa, soava quando o Senhor falava com Moisés. Sabe o que é mais interessante? Agora vamos abrir um parênteses aqui. Quem lembra que quando o povo de Deus saiu do Egito, eles saíram do Egito e eles estavam peregrinando no deserto. E o povo, quando saiu do Egito, irmão Plácido, eles andavam em tendas, que era de caráter provisório, porque Deus queria os guiar para onde eles deveriam ir. Então o que acontece? Quando Deus mandava ele parar aqui, eles paravam, armavam as tendas e ficavam ali esperando Deus dar a ordem para eles irem para outro lugar. A Bíblia diz que mandou eles pararem no Monte Sinai. Eu imagino, vou descer um pouquinho aqui, eu imagino o Monte Sinai aqui na frente e aquele milhões de pessoas acampadas ao redor. E quando Deus ele desce no cume do monte, a Bíblia diz que aquele povo tremia, ficaram com medo, tanto que eles ficaram com medo da glória de Deus e do poder de Deus, que quando Moisés subiu ao monte, Deus falou assim: Moisés, agora, vocês lembram que a gente leu que Deus falou que o povo também subiria para falar com Deus? Mas aí Deus depois falou assim, ó: não deixa que ninguém suba e nem toque no monte, para que eles não morram. Sabe o que isso quer dizer? Por conta do pecado, da iniquidade, da murmuração. Quem lembra que o povo que transitou no deserto, muitos deles murmuraram e ficaram no meio do deserto? Quem lembra que um período, ali se você for ver no Google Maps lá, do Egito até Canaã, não dá 3 meses de caminhada, passaram 40 anos. 40 anos, sabe por quê? Por causa dos maus costumes, da idolatria, tudo aquilo que estava impregnado dentro deles, e por causa, sabe do quê? Da rebeldia. Irmão, eu quero dizer algo para você: Deus não tolera a rebeldia. Amém, irmão? Nós temos que ser obediente à voz do Senhor. Sabe o que eu costumo dizer lá em casa? Eu falo para a Estezinha, eu falo: olha,
E eu não alivio não, já pego a cinta, já mostro o chinelo, ela já conhece meu chinelo. E eu falo para ela, rebelde sofre, vigia minha filha. E essa é a realidade, irmão. Crente rebelde sofre. Sabe por quê? Porque a rebeldia para o Senhor é como um pecado de feitiçaria. O crente rebelde, irmão, só tende a sofrer. E aquele povo ficou 40 anos rodando ali no meio do deserto por conta da rebeldia. Quero dizer algo para vocês aqui, vocês vão ficar até tristes. Muitos sabem que daqueles 660 mil homens que saíram do Egito, fora as mulheres e as crianças, sabe quantas dessas pessoas que chegaram até a terra prometida? Só chegou lá Josué e Calebe, porque guardaram a palavra da paciência do Senhor, não murmuraram em tempos difíceis. Sabe como eles estavam? Em tempos difíceis eles estavam o quê? Firmes, não se dobraram a Deus estranho, confiaram na promessa. Eu sei que é difícil ouvir isso, porque às vezes nós somos um pouco rebeldes, mas é necessário, viu? É necessário o Senhor puxar a nossa orelha, porque Deus ele não quer perder. Quando eu pego a cinta e bato na estezinha, dá até dó falar isso, né? Mas tem que corrigir. Sabe o que acontece? E ela não me xinga não, sabe o que ela fala? Papai, eu te amo. Isso corta meu coração, irmão. Você tem que falar isso para Jesus. Você tem que falar isso para Deus. Quando Deus corrigir você, fala: Senhor, papai, eu te amo. Eu te amo porque o Senhor me corrige. Porque o Senhor corrige um filho ao qual o Senhor ama e não quer perder, não quer ver mal. E a Bíblia diz que esse povo que estava ali no Monte Sinai, Deus não permitiu que ele subisse. Sabe por quê? Porque eles estavam em pecado, estava muita idolatria, muita coisa errada ainda. Aí Deus falou: Moisés, até os levitas, deixa eles aí embaixo, manda se consagrar, e só você e Arão sobe. Deus estava preparando, irmão, os servos dele para honrar eles, porque lá na frente Deus entregaria para eles as tábuas dos 10 mandamentos. Quem está entendendo, dá uma glória para Jesus. Se você for ler o Êxodo capítulo 20, que já é o capítulo seguinte, Deus entrega para Moisés as tábuas dos 10 mandamentos. Amém? Mas eu quero focar aqui no poder de Deus no cume do monte, o monte fumegando, e aquele povo ali no Sinai, aquele acampamento, todo mundo parado ali, e vendo o trabalhar de Deus, vendo o poder de Deus naquele lugar. Amém? Eu quero dizer para você assim hoje aqui, creia você ou não, o monte está fumegando, viu? Creia você ou não, Deus está trabalhando, viu? E olha, você não precisa ver não. Tem gente que fala assim: mas eu não estou vendo nada. O jejum de 21 dias já está acabando, mas nada aconteceu, eu não estou vendo nada. Quem disse que precisa você ver para Deus trabalhar? Deus está trabalhando sem você ver também. Da mesma maneira, você não precisa ver. E olha, eu quero dizer para algumas pessoas aqui: se não acontecer pela tua fé, vai acontecer pela minha. Deus vai fazer coisas grandiosas na tua casa, na tua vida, na tua família. Tem coisas poderosas chegando aí, em o nome de Jesus, porque Deus faz. O nosso Deus é grande, irmãos. Nós estamos orando aqui 21 dias, não é para perder não, irmão. Deus não chamou você para perder não. Deus não chamou você para ser cauda não, e sim cabeça. A Bíblia diz que Deus não chamou para você estar embaixo, e sim por cima. Deus ele está preparando algo novo para você, algo poderoso. Basta você crer. A Bíblia diz que quando Moisés desceu, pastora, sabe o que eles falaram? Moisés, nós estamos com medo. Nós estávamos daqui de baixo, o monte tremeu. Pegou fogo no monte. O monte parecia uma tocha. A fumaça subia lá por cima. Nós cremos. Aí eles falaram assim para Moisés: Moisés, a gente não precisa ir lá para falar com Deus não. Você pode ser o nosso mediador. O que Deus falar por você, você vem e fala para a gente, e está tudo certo. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Deus, muitas das vezes, precisa provar a gente para a gente acreditar que Ele é Deus. Deus precisa
colocar eu na prova, mostrar o poder dele e a grandeza dele, para eu acreditar que ele é Deus. Precisa fazer a campanha Quartas do Poder de Deus, para manifestar o poder dele, para você acreditar que ele é Deus na tua vida. Muitas das vezes é dessa maneira. E aqui a Bíblia diz, e eu glorifico a Deus por isso, que o Senhor, ele desceu no monte, e ele não só falou com Moisés, todo o arraial ouviu a voz de Deus. Eu não sei se você está entendendo. Deus te trouxe aqui hoje para usar esse barbudo aqui, para falar para você que você vai ouvir a voz de Deus. Você vai ver o transformar na tua casa, na tua vida, na tua família, aleluia. Ele vai se manifestar para você. Olha, são 21 dias de jejum. Sabe para que isso? Para Deus dar vitória na tua família, para Ele se revelar para você, para Ele aparecer verdadeiramente para você, aleluia. E eu creio num Deus, foi pregado aqui outro dia, que responde com fogo. Quem crê? O nosso Deus responde com fogo. Amém? Quando Elias, ele consertou o altar do Senhor, quando ele fez o altar, os profetas de Baal e de Aserá fizeram o altar deles lá. Elias fez o altar do Senhor, ergueu o altar. Os profetas de Baal fizeram um sacrifício, invocaram o Deus dele, e Elias já tinha falado: aquele Deus que responder com fogo, esse é Deus, aleluia. E a Bíblia diz que os profetas de Baal ficaram de manhã até o entardecer, e nada aconteceu. Fala assim: nada aconteceu. Sabe por quê? Porque o Deus deles era de barro. O Deus deles não podia responder, porque é Deus de barro. Vocês têm católico aqui? Se tiver, me perdoe, mas é uma realidade. O Deus de barro não pode responder. Aí a Bíblia diz que Elias foi lá, ajeitou o altar, aí pediu para derramar água por cima do altar. Fogo e água, combina não, né? Para acender o fogo no altar, com o altar molhado seria mais difícil, não é? Aí Elias falou: joga mais um balde d'água, joga outro, joga mais um. E a Bíblia diz que a água correu assim, ó, molhou o altar, molhou as valetas que tinham ao redor, molhou tudo. E Elias orou ao Senhor. E a Bíblia diz que quando Elias clamou ao Senhor, o Senhor mandou do céu fogo, e o fogo consumiu o altar do Senhor. Quem pode glorificar o nome do Senhor? E aquele povo que estava ali, eles clamaram em alta voz que só o Senhor é Deus. Por quê? Porque o Senhor responde orações. E eles clamaram bem alto: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então, irmão, nós estamos servindo a um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que é poderoso. A Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar o teu povo. Quem precisa de uma bênção aí, dá um glória aí, levanta a mão aí em cima. As mãos do Senhor estão estendidas sobre você, e os ouvidos do Senhor não estão tapados para que Ele não possa ouvir o clamor do seu povo. Quem está entendendo aí, dá um glória a Deus. Quem clama ao Senhor? Quem precisa de uma bênção aí? O segredo é pedir. Mateus 7,7 diz: pedir, dá-se-vos-á. A Bíblia diz no livro do Êxodo, na primeira aparição de Deus, na primeira teofania, na aparição de Deus na terra, em forma de uma sarça ardente, Moisés estava pastoreando as ovelhas de seu sogro Jetro. E a Bíblia diz que ele foi a um monte, e chegando lá, pastoreando as ovelhas, ele viu de longe uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. Como que eu posso explicar para você? Sarça é como se fosse uma palha. Quem já viu a palmeira seca? Mais ou menos assim: acendeu o fogo,
da palmeira seca, vai durar muito tempo? Acende. Quem já ouviu falar assim? Fogo de palha. Fogo de palha é o quê? É só um instante, né? É agora, daqui a pouco. Aí aquele, vamos, tô junto. Aí o outro fala, isso aí é fogo de palha. Por quê? Agora tá falando que vai, mas depois. A sarça é um arbusto que nasce no deserto e ele resseca. E alguns estudiosos dizem que fogo no deserto é muito normal, sim ou não? Porque o sol no deserto, de dia, é 40, 50 graus. Para pegar fogo basta ter uma lupinha, né? Um vidro, alguma coisa, alguma fagulha, pega fogo. Agora a Bíblia diz que Moisés, ele olhou para uma sarça, e a sarça pegava fogo, porém ela não se consumia. Ele olhou para lá e falou assim, vou lá ver que visão é essa. Aleluia. Aí a Bíblia diz que quando Moisés chegou perto da sarça, o Senhor Deus bradou do meio da sarça e falou para ele assim: Moisés, Moisés, tire a sandália dos seus pés, que a terra onde está é terra santa. E aí a Bíblia diz que o Senhor começou a falar com Moisés face a face. E aqui eu quero entender que esse período que nós estamos fazendo de oração, quero que você entenda, esses 21 dias de jejum vai ser um diferencial na vida dessa igreja, na tua vida. Porque a Bíblia diz que quando o Senhor Plácido, ele vem falar com Moisés, primeira vez que Deus se apresenta para Moisés, ele fala assim: Moisés, desci na terra, porque eu ouvi o clamor do meu povo que está sofrendo dentro do Egito. Quem está entendendo, dá uma glória. O que é clamor? Clamor é oração. Para Deus tirar, para Deus fazer essa bagaceira toda que nós estamos lendo aqui, até chegar no Monte Sinai, foi fruto de oração. O povo estava gemendo, o povo estava sofrendo no Egito, o povo estava passando por dificuldade, mas sempre tem um que dobra o joelho e fala: Senhor, eu creio nas tuas promessas. Está difícil, Senhor, mas nós cremos, Senhor, que o Senhor vai trabalhar e o Senhor vai cumprir todas as promessas que o Senhor fez aos nossos antepassados. E a Bíblia diz que o Senhor desceu na terra porque o povo estava chorando, gemendo e clamando ao Senhor. E aí dali Deus dá as diretrizes para Moisés. E aqui quando a gente termina, eu quero terminar, se coloque de pé. E ali Deus deu as diretrizes a Moisés, para que ele chegasse no Egito e tirasse o seu povo de lá. Eu fico pensando na capacidade de liderança deste homem, liderar todo esse povo por todo aquele tempo. E Deus era com ele. Deus foi com Moisés até os últimos dias da sua vida. Ele levantou um homem para suceder ele por nome de Josué. E Josué, Deus deu uma ordem para ele. E falou assim: Josué, assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Somente faça tudo aquilo que o meu servo Moisés fez. E ele disse assim: guarde a palavra da lei deste livro, a palavra do Senhor. Nela medite de dia e de noite, para que tudo te vá bem. Amém, meus irmãos? Eu quero que você feche seus olhos. Para concluir, eu já quero terminar na outra quarta, né, que é o término da campanha, né? Sei que era hoje, mas vai ter mais, tem mais uma. Para terminar esta mensagem, eu quero que você entenda e que você tome posse disso,
Porque Deus levou aquele povo ali diante do Monte Sinai e mostrou para eles as suas diretrizes. Mostrou para eles, para o povo, que ele era Deus na vida deles. Deus sempre foi um Deus que prezou pela ordem, pelos bons costumes. Deus sempre prezou pela ordem no culto, por tudo aquilo que ele queria passar para o seu povo, que teria que ser tudo da maneira que ele queria. Amém, meus irmãos? Preste atenção no que Deus está falando aqui. Porque a partir do episódio do Sinai, que Deus desceu, o monte fumegou, Deus mostrou o poder para o povo, Deus levou o povo de volta para o monte, Moisés subiu, e Deus deu para Moisés as diretrizes, as tábuas dos 10 mandamentos. Para que isso, pastor? Porque nós temos que estar debaixo de leis, de ordens. Amém? Eu amo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é tudo certinha. Não é da maneira que o pastor quer, que o irmão quer, é da maneira que Deus, ele quer. Amém? É uma palavra meio dura, porque nós, como ser humano, nós não gostamos de obedecer ordens e nem seguir regras. Isso aí já é certo. E aquele que não gosta de obedecer ordem, não gosta de seguir as regras do Senhor, irmão, que nem eu falei aqui, sofre. Crente, desobediente, sofre. Olha o saldo de tudo isso. Aquelas pessoas saíram do Egito, rodaram durante 40 anos, e durante esses 40 anos, todas aquelas pessoas que saíram do Egito foram ficando pelo meio do caminho. Uns envelheceram, morreram de velhice, outros a terra abriu, por causa da rebeldia, a terra engoliu. Quem lembra do episódio que a terra engoliu? Uns foram mortos porque uma praga de serpentes entrou no arraial, começou a picar o povo, os rebeldes, os murmuradores, os que eram do contra, uma praga, uma serpente entrou no arraial, começou a morder o povo, e muitos estavam morrendo. Então, muitos ficaram pelo meio do caminho. Você está entendendo como a gente tem que estar debaixo daquilo que Deus quer para nós? Eu gosto de dizer, irmãos, quem é santista aqui? Só eu e o Josué? Plácido, Luciano. Olha, então, tá glória, hein? Quem quer uma camisa? Quem é santista e quer uma camisa do Corinthians? Ninguém quer, né? Não dá, irmão. Quem é corintiano aqui? Misericórdia, tem que converter esse povo, hein, meu Plácido? Começar a orar para esse povo se converter em nome de Jesus. Deus, ele só quer que nós venhamos obedecer a sua voz. Nosso Deus é poderoso e ele quer que eu e você, nós venhamos ser obedientes à voz do Senhor. E assim como Deus, ele fumegou o monte, fez o monte pegar fogo, assim como Deus, ele desceu no monte e falou com Moisés, e todo o povo ouviu a voz do Senhor e viu o poder de Deus. Se nós obedecermos, assim como disse a palavra que nós lemos, se nós obedecermos diligentemente a voz de Deus, nós vamos ouvir a voz de Deus, e Deus, ele vai trabalhar em nossas vidas. Você está entendendo? A palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrifício. A Bíblia diz que o Senhor não tem tanto prazer no sacrifício, holocaustos. A gente ficar se martirizando, orar 21 dias, jejuar 21 dias. Não adianta nada se você não for obediente à voz de Deus. Não estou falando aqui que você tem que vestir a camisa da quadrangular e obedecer ao pastor. Você tem que vestir a camisa de Jesus e ser obediente a Deus. A igreja, ela tem um dono, e esse dono é Jesus. Quem pode dar glórias a Deus? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, nós entramos diante da Tua presença, Senhor. Pai, a Tua palavra diz, Senhor, que o monte fumegou, que a Tua presença, Senhor, ela foi poderosa naquele monte, que o Senhor chegou até o Sinai, Pai, e todos creram, todos viram a Tua presença.
Senhor, em o nome de Jesus, eu quero te pedir hoje, Pai. Senhor, nós estamos 21 dias, Pai, já terminando, buscando a Tua face, orando ao Senhor, renunciando o nosso eu, as nossas vontades. Eu creio, Jesus, que o Senhor está nesse lugar. Eu creio, Senhor, que essa casa hoje vai se transformar num Sinai, Pai. E o Senhor descerá aqui nesse monte hoje, Pai. E esse monte vai fumegar, Pai. Eu creio que a Tua presença, Senhor, aqui hoje vai trazer cura, Senhor. Vai trazer a libertação, meu Deus. Vai trazer aquilo que o Teu filho, que a Tua serva nesse lugar precisa, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu creio, ó Pai, que o Senhor está trabalhando. Eu creio, Senhor, que o Senhor está descendo na casa hoje, com poder, com glória. Que o Senhor está respondendo com fogo, Senhor, as orações dos santos nesse lugar. O Senhor está queimando, desfazendo todo laço, desfazendo toda a obra do adversário. Que o Senhor está queimando, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que não é do Teu agrado. Eu creio, Jesus, que o Senhor está renovando, que o Senhor está transformando, que o Senhor está dando, Senhor Jesus, força, restaurando o lar, restaurando o casamento, restaurando vidas, que o Senhor está restaurando, Senhor, em o nome de Jesus eu creio, Pai. Aleluia. Senhor, dá um sinal, meu Deus, para esse irmão, dá um sinal, Pai, para esta mulher, Pai, que o Senhor está no controle da vida dela. Dá um sinal, meu Deus, que o Senhor está trabalhando e está, papai querido, em o nome de Jesus, Senhor, no controle de toda essa situação. Senhor, eu creio, meu Deus, que o Senhor está pelejando por eles, Pai. A Tua palavra diz que nesta peleja não é vossa, senão de Deus. Senhor, em o nome de Jesus, ó Pai, eu já quero decretar, eu já quero profetizar, eu já quero interceder junto com os Teus filhos, Senhor, e profetizar, meu Pai, a Tua glória, a Tua unção, o Teu poder, que esse monte verdadeiramente, Senhor, venha fumegar, Senhor, que em nome de Jesus, meu Deus, essa pessoa venha ser tocado, que o Teu Espírito Santo venha renovar esta vida, que o Teu poder, Senhor, venha impactar essa família, que o Teu poder, Senhor, venha verdadeiramente, meu Deus, tocar, Pai, nessas vidas, aleluia. Assim como Tu levou aquele povo, meu Deus, até Canaã, a terra prometida, Senhor, pelo Senhor. Eu creio, Jesus, que o Senhor está elevando a Tua filha e o Teu servo, Senhor, até o local da vitória, o local da bênção, Senhor, em o nome de Jesus. Papai, eu creio, meu Deus. Vai trabalhando, Jesus. Faz o Teu mover, meu Pai. Aleluia, Jesus. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor das nações. Aleluia, Jesus. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Você crê? Oh, aleluia, Tu és Jesus. o Deus dessa terra, Tu és o Deus desse povo, és o Senhor das nações. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém
música do louvor, não vão acontecer, já está acontecendo. Amém? As coisas já estão acontecendo, você crê? Tem pessoas aqui que não recebeu ainda. Mas no mundo espiritual, o que é teu já está preparado. Deus já preparou o que é seu. Agora Ele está preparando você para aquilo que é seu. Pode ser. Já está tudo preparado, você crê? Não vai acontecer, já está acontecendo. Nosso Deus é um Deus de já também. Eu quero, antes de eu terminar, eu quero apresentar um visitante, é Ana Sofia. Onde está a Ana Sofia? É Ana Sofia, é isso mesmo? Vamos aplaudir a Jesus pela vida da Ana Sofia? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Eu quero fazer algo diferente aqui hoje. Nós vamos apresentar... É Vanessa, né? Vamos apresentar a Vanessa. Vem pra cá, Vanessa. Corre pra cá. A filha da nossa irmã. Quem pode aplaudir a Jesus? A filha da nossa irmã Diaconisa Vanusa. Ela está se unindo conosco, né? Assim que fala, né? Se unindo, né? Já está conosco faz tempo, né? Nós estamos apresentando ela para a igreja. Amém? Mas mais uma alma que se agrega, né? A essa família quadrangular. Amém? Vai vir comer churrasco domingo? Vem? Tem a galera que gosta de churrasco, né? Os irmãos, nós estamos querendo fazer hot dog, aí já mudou tudo já. A galera quer fazer churrasco. É frango, quem já comeu frango com mostarda e mel e molho shoyu? Quem já comeu? É a receita do Giliade. Amém? Vocês vão gostar, eu prometo. Então a Vanessa, ela está se unindo conosco, não é isso, Vanessa? Quer ficar conosco? Fazer parte da família? Amém? Quem vai receber a Vanessa com bastante alegria? Amém? Glória a Deus. Quem pode vir aqui dar um abraço na Vanessa? Um abraço bem caloroso. Vem aqui, Simone. Aleluia. Vai representar toda a igreja. Dá um abraço na Simone. A Simone é a nossa... Essa daí tem as mãos de fada. Quem gosta de bolo salgado? Simone faz um bolo salgado. Deus abençoe, filha, viu? Quem pode aplaudir mais uma vez a Jesus? Eu quero rapidinho. Prometo que eu não vou me demorar. Amém? Alguém que pega a estazinha aqui, por favor? Eu quero ungir todos vocês. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Eu quero ungir você. Amém? Deus mandou eu ungir você hoje aqui. Porque as coisas já estão acontecendo. Segura aí, pastora. Me ajuda? Quero que todos vocês venham para cá. Na medida que o pastor e a pastora for ungindo, vocês voltam para o seu lugar em nome de Jesus. É coisa rápida. Eu quero profetizar na tua vida. Creia nisso. Pode ungir a mulher também, tá? Abre a mão. Chega aqui na frente com as mãos abertas, assim, ó. E nós vamos ungir as mãos de vocês, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Toda enfermidade, em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus. Você é bem-vindo. Eu abençoo a tua vida em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Vai em paz. A casa é sua. Seja abençoado em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebe a tua bênção em nome de Jesus. Abre as mãos. Eu te abençoo em nome de Jesus. Recebe a bênção em nome de Jesus. Seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebe a vitória em nome de Jesus. Dá um aceite aqui. Só pro teu vento aqui. Seja abençoado em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho. Toma o teu trono, vem
Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Yeshua, Aleluia. Amém, meus irmãos? Meu amado, aleluia. Você crê no melhor de Deus? O nome da campanha é Quartas do Poder de Deus. Deus, Ele está trabalhando na tua vida, viu? Na tua casa. Lembrando que domingo a gente termina os 21 dias de jejum. Só que você não vai parar de clamar não, viu, irmão? Continua. Porque a pegada é muito forte. Amém? Nós estamos em manutenção aqui. A igreja está em reconstrução. E eu espero que você me ajude, viu? Eu quero pedir a ajuda de vocês.
A igreja, para ela ser reconstruída, ela precisa de recursos financeiros e recursos humanos também. Amém? E eu e a pastora, no sábado, né, esse final de semana, nós demos folga para a galera da manutenção. Mas eu e ela, a Estezinha, viemos lá em cima, fizemos uma limpeza, limpamos tudo que é de sujeira. Só não tiramos da escolinha, né? Porque na escolinha tinha muita coisa, só eu e ela ia ficar... É o horário, né? E essa semana, em nome de Jesus, nós vamos deixar a escolinha lá em cima pronta